Olá, Nutri! Estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso Nutri Kids Flix, que são as lives que acontecem aqui toda terça-feira às 19 horas. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho super importante de ser falado. Por que muitas Nutris são infelizes na sua profissão? E eu trouxe aqui 5 motivos para essa infelicidade e a gente precisa abandonar esses motivos para que você possa ser feliz na nutrição em 2022. E deixa eu pegar aqui o caderninho onde eu anotei esses 5 motivos. Oi, Malu, tudo bem? Sua fofa. A Malu é aluna do método e ela tá aí bombando aos pouquinhos, conquistando seu espaço, graças a Deus. E ao método, né, Malu? E a você também, com certeza. Então tá. Quando a gente escolhe a nutrição, a gente não escolhe pelo dinheiro. Vamos ser bem sinceras, né? Assim, sinceronas. A gente sabe que a nutrição, quando a gente decide entrar lá na faculdade, não é aquela profissão que todo mundo tem certeza que vamos ser milionários, que vamos ser ricos, como falam da própria medicina, como falam da própria engenharia. A gente escolhe a nutrição por amor. Por amor. Só que esse amor não nos traz felicidade para sempre, se a gente não abandonar esses 5 motivos que nos impedem. E o primeiro deles é o seguinte: ouvir os outros e não você. Esse é o primeiro motivo que te faz infeliz, nutricionista. Ouvir os outros quer dizer que, quando eu escolhi que eu seria nutricionista infantil, muita gente foi contra a minha escolha. Muita gente disse que não ia dar certo. Muita gente disse que não era o melhor caminho. E se eu tivesse ouvido os outros e não a mim, com certeza hoje eu seria muito infeliz na nutrição. Porque eu não estaria seguindo o meu coração, a minha missão. Eu não estaria seguindo aquilo que, desde o meio da faculdade, eu sabia que era o que me faria feliz de verdade, que seria trabalhar com bebezinhos, com crianças. Então, pare e pense nesse momento, Nutri, que tá aí infeliz, se você não tá ouvindo mais os outros, mais a opinião dos outros do que você. O verdadeiro lugar onde está guardado o segredo da sua felicidade é aqui. Ninguém mais sabe o que pode te fazer feliz na nutrição senão você. E se você tá aqui, se você tá assistindo esse vídeo, você sabe que é a nutrição infantil que vai te fazer feliz, que não adianta você continuar atendendo gente para emagrecer, gente em hospitais, restaurantes, academia. Você já tentou de tudo e você continua infeliz, e no seu coração você sempre soube, né, que seria crianças, ou quem sabe você virou mãe e você percebeu que a maternidade te trouxe mais ainda essa paixão pela nutrição infantil. E escute você, Nutri. Não cometa esse erro, que é o primeiro erro, o primeiro motivo de te fazer infeliz, que é ouvir o outro e não ouvir o que o seu coração tá falando para você fazer. Então, se você tá aí querendo mudar a sua vida em 2022, a sua primeira missão, o seu primeiro dever de casa é fechar seus olhos e se imaginar como se você tivesse uma varinha mágica, né? E pudesse escolher em que área da nutrição você estaria atendendo, o que você estaria fazendo, como seria a sua consulta, o quanto você estaria cobrando, como seria seu faturamento. Você imaginar como você estaria verdadeiramente feliz na carreira que você escolheu. Porque se você fez 4, 5 anos de faculdade, com certeza a nutrição é para você. Só falta você achar o caminho para sua felicidade.
Que bom que você tá gostando, Nanda, do conselho. Acho que serviu pra você esse conselho. Talvez você esteja ouvindo muito mais os outros do que você. Então, pode ser que esse seja um motivo que esteja aí te fazendo infeliz na nutrição. E eu não quero que você seja infeliz. Eu quero que você seja muito feliz nessa carreira tão linda de nutricionista. E agora vamos para o segundo motivo. Medo de achar que não vai conseguir. Esse é um motivo que te faz infeliz. Medo de achar que não vai conseguir. Ah, ok, eu descobri que eu quero nutrição infantil. Eu sei que tem mercado, que as crianças estão precisando, as escolas estão precisando, tem muitos bebês, os 1000 dias está sendo muito falado, tem muita criança seletiva. Eu sei, né? Já vi tanta gente falando nas redes sociais, eu vejo nos jornais, mas a fulana conseguiu, mas eu não vou conseguir. É porque a fulana tem o cenário ideal, porque ela tem o consultório lindo, porque é isso, porque ela fez a pós-graduação X, porque ela é mais bonita do que eu. E todo mundo consegue, menos eu. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Porque você sabe aqui dentro o que vai te fazer feliz na nutrição, que talvez seja nutrição infantil, por você estar assistindo esse vídeo, mas você acha que muita gente consegue, mas você não, né? Porque a cidade onde você mora não vai te ajudar, porque o cenário onde você tá não tá colaborando. E eu tenho exemplos de alunas do método que são guerreiras pra caramba. Assim, eu tenho uma aluna que ela tem muita dificuldade em questões financeiras, e esses dias ela ficou sem o notebook, esses dias não, faz um tempinho, ela ficou sem notebook, e aí ela não conseguia, né, participar muito das mentorias, ela teve a dificuldade de fazer plano alimentar, mas ela se virou e ela fez praticamente quase tudo pelo celular. Pelo celular ela fez. Ela não tinha o cenário ideal, mas ela sabia que ela poderia conseguir. Porque ela sabia que aqui dentro a missão dela era com crianças e não existiria dificuldade alguma, né? Pedra nenhuma no caminho que faria ela não conseguir. Então, Nutri, se você tá infeliz na nutrição, talvez é porque você mesma não acredita em você e você acha que todo mundo consegue menos você. Mas eu vou te contar um segredo. A varinha mágica tá aí na tua mão. Se você quer criar aí uma nutri infantil de sucesso, é só apertar a varinha mágica e você vai conseguir, né? É você ter ali um passo a passo, um método, com certeza, mas você precisa acreditar que você consegue. Ó, de Manaus, Nanda, que legal! Confesso que estava com medo. Vai ter um workshop? Vai ter sim, Rosana. É Rosana? Isso. Vai ter sim, Rosana. Daqui uma semaninha a gente começa a divulgar, tá bom? E a próxima turma do Método NutriKids abre dia 7 de fevereiro. Quem já tá aí querendo entrar na próxima turma, fazer parte da família NutriKids, dia 7 de fevereiro a gente abre a turma 9. Nem dá pra acreditar. O terceiro motivo, Nutri, que te faz infeliz, a gente falou o primeiro, ouvir os outros e não você. O motivo 2, medo de achar que não vai conseguir. E o motivo 3, sem brincadeira, gente, como tem Nutri que me manda isso no direct, achar que precisa estudar mais e não atuar na área. Isso é muito comum, pelo amor de Deus, Nutri, vai pro campo de batalha. Vai praticar. Não tem nada mais que nos ensine senão a prática. É a prática que nos faz ter sensibilidade com aquela mãe que tá ali na nossa frente, precisando de você porque não conseguiu amamentar. É a prática que te ensina a rebolar ali com a criança que não quer comer e você preparou uma terapia e de repente ela não quis seguir aquele caminho e aí você vai e começa
deixar a própria criança guiar e de repente vocês estão brincando de uma coisa totalmente diferente do que você planejou, mas está dando certo, porque a criança está se aproximando. Então, se você for esperar estudar para começar a atender, você não começa a atender nunca, porque sempre vai ter o que estudar. Sempre vai ter o que estudar. Se você esperar ler todos os artigos científicos, fazer todas as pós-graduações, todos os cursos possíveis para você começar a atender, você não vai começar a atender nunca. E isso vai te trazer infelicidade, porque você vai ter feito uma graduação, você vai ter estudado e não vendo, primeiro, dinheiro, porque se você não atende, o dinheiro não vem para você com o seu trabalho. E segundo, a realização profissional, de sair de uma consulta e ver que você conseguiu, e ver que você fez o seu melhor, e ver que valeu a pena aquela experiência, que você tem feedbacks positivos daquela consulta e feedbacks, né, que precisam ser melhorados. Até porque a prática é completamente diferente da teoria, exatamente, completamente diferente. Então, Nutri, quantas e quantas, principalmente alunas do método, né, entraram no método NutriKids já pós-graduadas na área, né, com nutrição infantil e nunca tinham atendido, nunca tinham divulgado que estavam atendendo. Nunca nem tinham aberto a boca para falar, gente, eu posso ajudar o seu bebê a ter uma introdução alimentar mais adequada. Gente, eu posso te ajudar a dar o melhor alimento para o seu bebê, que é o leite materno. Olha, eu estudei e eu sei o que seu filho pode comer para ter um bom aprendizado na escola. Né? Se você está aí com dificuldade porque ele come, né, muitos industrializados, eu consigo ajudar o seu filho. Do que adianta estudar tanto se você, primeiro, não divulga e segundo, não atende? Então, esse é o terceiro motivo que te faz infeliz na nutrição. É você não entrar no campo de batalha, botar a cara a tapa e ir atender. Pelo amor de Deus, Nutri, se você ainda não teve coragem, 2022 é o ano que você vai começar a atender. É um compromisso que você tem comigo. E agora vamos para o quarto motivo que está te fazendo infeliz na nutrição, né? Não sou dona da verdade, aqui eu listei algumas coisas que eu percebo, né, já trabalhando aí com Nutri já há algum tempo. Achar que precisa ter o consultório próprio. Quem que disse que para você ser feliz na nutrição, você precisa ter um consultório próprio? Eu não sei de onde a gente acha que precisa. E esse erro eu cometi. Quem já me conhece sabe que a primeira coisa que eu fiz quando me formei foi montar meu consultório. E foi o pior erro que eu fiz, porque eu investi em coisa que não me traria retorno naquele momento. O consultório próprio é sim uma conquista, é um desejo da maioria das nutris, principalmente quem quer trabalhar com criança, quer ter aquele consultório com mini cozinha, com um monte de ursinho de frutinha, com tapetinho para brincar com a criança. Quem não quer, né? E se você trabalhar, se você estudar, se você atender, você vai conquistar o seu consultório, como muitas nutris já conquistaram. Mas ele não é essencial para você começar. E na verdade nem é o mais indicado, a não ser que você tenha um patrocínio aí muito, muito bom, né? Que possa bancar consultório próprio e possa bancar o investimento nos estudos. Que a primeira coisa que você tem que fazer é investir principalmente em cursos práticos. É o primeiro caminho. E tem o meu curso, que é o Método NutriKids, tem vários outros cursos maravilhosos por aí, de colegas minhas que também vendem cursos para nutricionistas. O teu foco é investir em cursos e não em consultório próprio. E aí, muitas nutris deixam de atender porque não tem consultório. E olha, eu tive consultório próprio assim que eu me formei e eu abandonei meu consultório e fui atender em 5 clínicas diferentes. Segunda eu estava numa clínica, terça eu estava em outra, quarta eu estava em outra, quinta eu estava em outra e sexta eu estava em outra.
E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi onde eu aumentei meu networking com os profissionais. Foi onde eu dei a possibilidade de atender mais perto as pessoas, né? Porque aqui, onde eu moro é a Grande Florianópolis, né? São várias cidades grudadas. Então, cada dia eu tava numa cidade. Então, às vezes a pessoa que mora 30 minutos daqui não ia vir se consultar comigo. E no início, um paciente a mais é lucro, né? É algo muito bom. Então, foi muito bom ter feito isso. E, além disso, uma coisa que foi muito legal também é não ter despesa no início de carreira, né? Essa despesa de aluguel, de internet, de luz, enfim, né? Despesas que quando a gente monta o nosso consultório próprio, a gente tem copinho plástico, papel higiênico. Não é esse tipo de despesa que você precisa agora, Nutri. Você precisa investir em conhecimento e retornar com o seu atendimento. Então vai atrás dessas clínicas, seja em percentual, né, onde você deixa um percentual do valor que você recebe por consulta, geralmente é uma média de 30%, 40%, né? Seja você sublocando uma sala de uma fisioterapeuta, de uma pediatra, né, como eu também já fiz, de outra nutricionista, quem sabe, como eu tenho Nutri que atende lá no meu consultório também. Também tem essa opção. Tem o atendimento domiciliar, como muitas nutris fazem, e inclusive é muito procurado pelos pais, porque é mais confortável, né? Então, às vezes, e tem o atendimento online. Então, eu vejo que muitas nutris estão infelizes, porque, vamos lá, eu vou repetir os fatores que eu já falei. Ouviu os outros e não a si, deu importância para o que os outros falaram e não seguiram na área da nutrição que sabiam que seriam felizes, aqui no caso na nutrição infantil, achou que ela não iria conseguir, né? Por quê? Porque não sou boa o suficiente, todo mundo é menos eu, aquela coisa. Achou que teria que estudar mais para começar a atender, né? E não vai para a prática e se enche de curso de pós-graduação e não sente a emoção que é terminar uma consulta, não sente a emoção que é receber um feedback de um pai, de uma mãe, do resultado que você gerou com o seu amor, com o seu conhecimento, né? E ficou esperando o cenário ideal, que é o consultório próprio, todo lindo, todo lúdico. E não é isso, a gente não precisa esperar esse cenário ideal. Inclusive, né, quando eu fui atendendo nessas clínicas, eu já falei várias vezes aqui, a minha mala rosa me acompanhou. Eu tenho uma mala rosa enorme e dentro da mala eu coloquei de tudo, né? Eu colocava ursinho de frutinha, eu colocava o meu tatame, eu colocava panelinha de brinquedo, eu levava a minha balança, eu levava o meu consultório, chegava lá e deixava com a minha carinha. Então não espere o cenário ideal para você ser feliz na nutrição. E depois que você trabalhar, quando você achar que é o seu momento de montar o seu consultório, você monta. E é muito gostoso conquistar isso, né? E não meter os pés pelas mãos e de repente faz o consultório e não sabe nem como vai pagar o aluguel e não sabe nem se vai ter paciente e fica preocupada porque tem as despesas e aquela coisa toda, tá? Então esse é um erro muito comum de nutris. E eu vejo que isso traz sim infelicidade para muita gente. E o quinto erro, o quinto motivo que pode estar te fazendo infeliz, Nutri, é não cobrar o que você merece. E quem já me acompanha aqui, é uma coisa que eu falo o tempo inteiro. Porque eu sei do tamanho da crença que existe dentro da gente sobre isso, em falar sobre dinheiro. E eu posso até parecer repetitiva, mas por mais que eu faça lives sobre o assunto, né? Quanto cobrar por consulta, como valorizar o seu atendimento e enfim, não adianta, né? Esse erro continua sendo cometido e é normal. Eu cometi esse erro no início do meu atendimento. Para vocês terem uma ideia, as minhas primeiras consultas eu cobrei 140 com retorno. Ou seja, eu ganhava R$70 por consulta, né? Porque o retorno durava 1 hora também. E era uma nova consulta, na verdade.
né? E por que a gente cobra tão pouco pelos nossos atendimentos? Por insegurança. Como a gente não sabe se tá fazendo, né, o que deveria fazer, a gente fica com medo, talvez, pelo menos eu cobrei pouco, né? E também por comparação, achar que não é tão boa o suficiente como a Bambambam da cidade, que tá cobrando R$300. Então, como eu sou recém-formada, ela tem pós-graduação, ela tem um consultório próprio, então eu não posso cobrar R$300. Beleza, mas também não precisa cobrar 140 com retorno. Cobre pelo menos o mínimo do que o seu sindicato indica. E por que isso traz infelicidade? Eu senti isso na pele. Eu me dediquei muito na faculdade. Eu fiz muitos estágios, eu participei de muitos congressos, eu li muitos livros. Eu realmente me dediquei muito. E depois, né, continuei estudando. E hoje, eu tava fazendo uma arrumação aqui no meu apartamento e eu encontrei o meu caderninho onde eu faço anotação de quanto eu faturei desde o início da carreira. Eu tenho todos os anos o faturamento anual. E só para vocês terem uma ideia, eu me formei em 2017, então 2018 foi o primeiro ano de atuação. Sabe quanto eu faturei no meu primeiro ano de de atuação? R$12.000. R$1.000 por mês. Uma média, né? Porque tinha mês que eu ganhava 500, outro mês eu ganhava 1.200, mas uma média de R$1.000 por mês. Por quê? Porque eu não tinha pacientes? Mais ou menos. Eu tinha uma demanda, né? Pra quem era recém-formado, eu tinha, né? Porque, pra quem não sabe, eu comecei meu Instagram, minhas redes sociais já no meio da faculdade. Então, assim, quando eu me formei já até tinha gente me procurando. Mas o principal motivo foi não saber cobrar. Como é que eu ia faturar legal se eu cobrava 140 e ainda dava retorno? E aí eu trabalhava e estava sempre infeliz como nutricionista. Porque com o dinheirinho que eu recebia, não dava para pagar as despesas do consultório e não dava nem para pagar minha pós-graduação, que estava sempre atrasada, eu sempre falo isso. E aí o segundo mês, quando eu tirei o retorno, aumentei um pouquinho a consulta, eu faturei segundo ano, eu faturei R$24.000, ou seja, uma média de R$2.000 por mês, que ainda assim não tava mil maravilhas, mas melhorou bastante. E aí eu comecei a ficar um pouco mais feliz, né, que foi o ano de 2019. 2020 eu faturei R$40.000 no ano, né, e 2021 eu ainda não fechei, eu vou fechar amanhã ou quando eu tiver um tempinho e vou até fazer um post sobre isso. E essa evolução de faturamento se deve a muitos fatores, mas principalmente o saber cobrar, o ter coragem de cobrar pelo meu trabalho, porque foram anos estudando, foram anos me dedicando, foram anos batalhando para poder estar ali frente a frente com a família e poder aconselhar, orientar e trazer os resultados que a família procura quando contata uma nutri infantil, né? Então, esse é um erro fundamental, Nutri. Se você está cometendo, né, esse erro de cobrar pouquíssimo pela sua consulta, R$100, 110, e eu sei que tem muita Nutri, tem muita Nutri fazendo isso. Isso vai te fazer muito infeliz. Isso vai te fazer infeliz, porque você vai trabalhar com o que você ama. Se você já tiver nichado, né, aí na nutrição infantil, se você ama a nutrição infantil, você vai ter muito amor em tudo que você faz. Você vai preparar muitos materiaizinhos para os seus pacientes, aquilo tudo personalizado, aquela coisa linda. E na hora de ir para um aniversário de uma amiga, você não vai ter dinheiro para comprar o presente dela. Na hora de ir comer uma pizza com o seu namorado, você não vai ter dinheiro. E aí você vai sentir aquela sensação, você vai ter aquela sensação de pra quê que eu faço tudo que eu faço? Se chega final do mês eu não tenho um centavo no bolso, às vezes eu tenho que pedir emprestado pra minha mãe, pro meu pai,
ou eu tenho que trabalhar em restaurante para suprir todas as minhas despesas, né? E eu tenho uma aluna no método que ela tá nesse processo de sair do restaurante, ela é uma aluna nova, né? Então ela tá nesse processo, como a demanda tá aumentando no consultório na nutrição infantil, ela tá tentando sair desse restaurante. E ela me falou o seguinte: é o dia que eu acordo muito triste e com vontade de ficar na cama e muito desestimulada de viver. Foram palavras dela. Por quê? Era naquele dia que ela ia fazer o que ela não ama. Porque ela estava cobrando pouco nas consultas e precisando trabalhar em restaurante para suprir as despesas que ela tinha, né? Afinal, ela não morava mais com os pais, tinha casa própria, né? Aquela coisa toda. Então, é isso que traz infelicidade na nutrição. É não valorizar aquilo que você faz com tanto amor. E o dinheiro nada mais é que uma moeda de troca. Você faz um serviço maravilhoso, né? Você dá o seu melhor, você estuda, você faz material, você se dedica. E a família, em troca de tanto carinho na tua consulta, né? De tanta atenção com eles e com o filho deles ou filha, eles vão te dar o dinheiro em troca. E se a pessoa te procurou para consulta, ela já sabe que é um atendimento pago. Ela já sabe. Então não precisa ter vergonha de mostrar o verdadeiro valor do seu atendimento. Então, Nutri, revisando, os 5 motivos que te fazem infeliz na nutrição é ouvir os outros e não você. Medo de achar que não vai conseguir. Achar que precisa sempre estudar mais e não atuar na área, não ir para a prática. Achar que precisa ter o cenário ideal para começar a atender, o consultório ideal, né? E não cobrar o que você merece. Então, se você puder, em 2022, trabalhar cada um desses itens, eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais feliz na profissão que você escolheu ou a profissão que te escolheu e que você possa ajudar muitas e muitas famílias por aí. Se você acha que consegue se livrar de todos esses motivos sozinha, meus parabéns, vai fundo, vai e conquiste o seu espaço. Agora, se você tem dificuldade, por exemplo, de começar a praticar, porque você estuda e tem insegurança para a prática, vem para o método NutriKids, né? Que o método NutriKids é um curso 100% prático e a gente tem as mentorias para te dar aquele gás e dizer que você consegue. E se tiver qualquer dúvida, você tem ali o Telegram para tirar a dúvida na hora com a tutora Milena, comigo, tá? Se você acha que precisa do consultório próprio, a gente vai te mostrar que não é necessário, né? Nas aulas, por exemplo, de introdução alimentar, quando eu mostro vamos fazer a prática com o bebê, eu mostro como fazer a prática em qualquer consultório, né? Não precisa disso. Eu falo como você vai cobrar o seu valor merecido, como que você vai mostrar o valor do seu serviço antes de mostrar o preço. Tem total diferença. Então isso a gente faz na hora que o possível paciente, né, o possível cliente entra em contato com você. A gente tem o nosso segredinho para tcharam, o preço é esse. Quando mostra o preço, ninguém discute, né? Porque já entendeu que sim, você merece. E aí você vai sendo cada vez mais feliz na nutrição. Eu espero você na próxima turma. A gente abre dia 7 de fevereiro. Antes disso, vamos ter um curso aí gratuito. A gente vai divulgar por aqui. Ah, Juliana, eu também ansiosa para deixar as assessorias em restaurante. Eu espero de verdade, Ju, que você consiga o mais rápido possível, porque ninguém merece acordar e ir fazer algo que não gosta. A nossa vida, a gente passa mais trabalhando do que em casa, descansando ou vivendo o nosso lazer. Então, se for para trabalhar, e a gente precisa trabalhar para sobreviver, que seja fazendo o que você gosta,
que seja fazendo o que te dá prazer. E é claro, né, até eu amo nutrição infantil, eu amo atender, inclusive amanhã eu volto para as consultas, amanhã eu tô a tarde toda atendendo. E vai ter dias que também você vai acordar desanimada, você vai acordar com preguiça, né? Somos seres humanos, é normal. Mas uma frase que até o meu noivo fala muito assim: vai com gás, porque você sempre volta melhor. E é isso, é dito e feito. Até nos dias que eu tô mais pra baixo, que eu tô com TPM, quando eu volto dos atendimentos, eu volto muito empolgada, eu volto muito feliz e eu volto muito realizada. E é isso que eu quero que você, Nutri, sinta aí também, né? Por mais que naquele dia que você não tá a fim de trabalhar, mas você foi, trabalhou com o que você ama, você volta muito mais feliz. Então, de verdade, confie no seu potencial. Eu espero que eu esteja sempre te ajudando por aqui, nas lives, né, nas postagens, no meu canal do YouTube. E se você precisar, né, de algo mais aprofundado, dia 7 de fevereiro nós vamos abrir a turma 9 do Método NutriKids. Um beijo, um beijo, um beijo. Se cuidem e sejam muito felizes na nutrição. Tchau, tchau!